Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao meu canal do YouTube, Pietro Kidikmo Júnior, horrível sobrenome, né? Mas tenta ler como um K e aí fica tudo certo. Passo isso, né? Passo muitos problemas com isso em júris, né? Quando vão fazer a saudação, sai de tudo que é coisa. Mas, enfim, marquem seus amigos, marquem suas amigas, porque nós vamos dar prosseguimento, então, às nossas aulas de prescrição penal. Certo? Esse que é um tema bastante complexo, eu estou aí percebendo pelos vários questionamentos que estão surgindo ao longo, então, né, das aulas que o pessoal vem assistindo. Então, também quero reiterar que vocês perguntem, galera, tudo que vocês quiserem, tudo que vocês não tiverem entendido, porque essa matéria, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles dos concurseiros e concurseiras, e vocês sabem que, historicamente, essas questões versando acerca da prescrição penal, elas cada vez mais estão presentes, então, nos nossos concursos. Então, é um tema extremamente importante. E, então, vamos lá, galera, vamos estudar, vamos bombar, vamos, então, tentar compreender a prescrição penal, certo? Na última aula, então, nós falamos sobre a questão acerca das causas suspensivas da prescrição que foram trazidas pelo pacote anticrime. Terminamos com a suspensão do curso do prazo prescricional enquanto não se cumpre o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Lembram disso? Eu até comentei com vocês que se trata de uma norma híbrida e que, portanto, ela sempre, né, tem o conteúdo penal e o conteúdo processual penal, mas que deve ser encarada sempre de modo penal, ou seja, prevalece que a sua aplicabilidade em relação ao tempo, ou seja, a aplicabilidade da norma em relação ao tempo, sempre se dará na forma material, na forma do direito penal, e como tal, né, para mim, como já tinha dito, meu entendimento é de que ela é irretroativa, tal qual o artigo 366 do CPP, que, como eu já tinha mencionado no último vídeo, ele, antes de 1996, somente previa a, ridículo, né, a suspensão do processo, mas a prescrição continuava frouxa, como dizem, né? Mas em 17 de abril de 96, como eu tinha já mencionado, com o advento da lei número 9271 daquele ano, então, além da suspensão do processo, também foi suspenso o curso da prescrição. Logo, esse que é um caráter heterotópico da norma, ou seja, parte penal e parte processual penal, como é que ficou então a sua interpretação? Isso caiu numa segunda fase de uma prova de procurador da República, que não é nada garantista. Portanto, a interpretação que se deve dar é de que esse artigo somente tem aplicabilidade, claro, com o advento da suspensão da prescrição a fatos ocorridos após 17 de abril de 96. Faz muito tempo, claro, mas a lição ainda é válida para a gente poder interpretar não só essa causa suspensiva da prescrição, em relação ao acordo de não persecução penal, mas o próprio acordo de não persecução penal propriamente dito, lá do artigo 28A do Código de Processo Penal, porque exatamente ele traz então essa pecha, ele traz essa questão de ser uma norma de cunho misto, embora seja a própria justiça negociada, ok? Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá então. Causas suspensivas da prescrição abstrata fora do Código Penal. A primeira, claro, vamos começar pela Constituição da República, principalmente nos dias de hoje, né, parece que as pessoas estão esquecendo um pouco, né, da nossa Constituição. Nós vamos começar então, galera, abordando o artigo 53, parágrafo 5º da Constituição da República de 1988, que vocês sabem que foi modificada, né, já em 2001, quer dizer, faz muito tempo. Então, o que acontece? Antes dessa emenda 35 de 2001, o que acontecia? Apenas se poderia processar um parlamentar mediante uma autorização da respectiva Casa Legislativa. E a gente lembra, né, vocês talvez não, porque são muito mais novos do que eu, que duas coisas aconteciam. Ou o pedido ele era totalmente negado, ou, pior, ele era engavetado, certo? Isso mudou com a emenda constitucional número 35 de 2001. Por quê? Porque nesse contexto, então, o que acontece? Automaticamente, sim, poderá haver o processamento criminal daquele determinado parlamentar, por exemplo, e somente poderá ser sustado o andamento do processo com a consequente sustação do andamento do prazo prescricional, caso haja uma manifestação positiva, certo? Uma atitude, portanto, comissiva, uma ação
por parte de partido político que tenha representatividade na respectiva casa, enfim, e aí então o Poder Judiciário ficará vinculado a essa decisão e não poderá processar. Agora, como eu sempre digo, não é porque pró-réu, contra-réu, punitivista, não é isso. Eu falo para vocês não esquecerem, tá? O que acontece então? Que, nesse caso, por óbvio, né, enquanto perdurar o mandato do respectivo parlamentar, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional. Ninguém pode ser trouxa, isso que eu ia falar durante todo o tempo, né? Essa história de suspender o processo, mas não o curso da prescrição, é um pouco estranha, embora a gente já tenha visto no artigo 116, inciso 1 do Código Penal, que as questões prejudiciais homogêneas, ou seja, aquelas previstas no próprio texto do Código de Processo Penal, que, portanto, são decididas do início ao fim pelo juízo criminal, elas suspendem o processo, mas não suspendem a prescrição. Entenderam que é, tipo, altamente, né, prejudicial ao Estado, mas no sentido de ser algo bastante injusto. Por quê? Porque o Estado não está inerte, na verdade. O Estado, ele está simplesmente atendendo, por exemplo, a um requerimento do réu, que, por exemplo, pode ser o incidente de insanidade mental, que está previsto entre os artigos 149 a 152, todos do Código de Processo Penal. O réu pode ter postulado, solicitado, e imaginem, né, vocês agora, ainda mais agora, quanto tempo tem demorado essa avaliação psíquica para que se saiba, para que se possa aferir se o réu era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz ou não de entender o caráter ilícito do que praticou ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Imagina, agora, o incidente de insanidade mental, a exceção da verdade, lá do artigo 523 do Código de Processo Penal, do procedimento dos crimes contra a honra, são questões prejudiciais homogêneas e, portanto, são exceções. Elas fazem suspender o processo, mas não o curso da prescrição, ok? Bom, então vimos aí a imunidade parlamentar. Próxima causa suspensiva fora do Código Penal são os famosíssimos acordos, né, tributários, os famosos refus, como alguns dizem, ou refis, os programas de refinanciamento fiscal do governo federal. Vocês sabem que a adesão a esse plano de parcelamento, ele gera duas coisas. Ele gera o sobrestamento da ação penal e gera, por óbvio, também a suspensão do curso do prazo prescricional, certo? Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque é mais uma causa suspensiva da prescrição fora do Código Penal, ok? Que era o que nós iríamos ver na próxima aula, como eu já tinha dito, né, no nosso último vídeo, ok? Depois nós vamos ao Código, né, de Processo Penal, que traz também duas importantíssimas causas suspensivas da prescrição. A primeira, quase a besta, eu digo porque o número do artigo é o 366, que eu tanto comparei, porque as premissas são idênticas em relação ao acordo de não persecução penal, que se trata, na verdade, né, acabei de falar no início desse vídeo, que é o quê? A citação do réu por edital, quando ele está em local incerto. Acho lindo. Incerto e não sabido. Se ele está em lugar incerto, é não sabido, né? E se o lugar é não sabido, é incerto. Quer dizer, é assim, são as preciosidades que só servem para nos incomodar na hora da prova. Mas, enfim, diz esse artigo. Quando o réu citado, só estou lendo o artigo 366 do Código de Processo Penal. Quando o réu citado por edital, mas, porque são todas essas condições cumulativas, tá? Então, quando o réu citado por edital não comparece pessoalmente ao processo e mais, terceira e última condição, não possui advogado constituído, não é defensor público dativo, tem que ser constituído, certo? Ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional. E lembrando que, como essa não é uma terceira e não admitida, como eu já tinha dito lá no primeiro vídeo, causa de imprescritibilidade, nós sabemos que a suspensão da prescrição, ela tem um termo inicial e um termo final. Quando é que se dá o termo inicial da suspensão do processo e da prescrição? Bem, quando o juiz determina a citação do acusado, o oficial de justiça vai lá e certifica que ele está se ocultando. Cuidado, não,
Porque se ele estivesse ocultando, nós temos a citação por hora certa. Caso em que se aplica ao réu, porque ele está se ocultando, presume-se estar agindo de má fé, aplica-se a revelia do artigo, então, 367 do Código de Processo Penal, certo? Então, cuidado, não é se ocultar. Ocultar é citação por hora certa e o processo e a prescrição continuam fluindo. É citação por edital. Então, o juiz determina a citação, o meirinho, né, o oficial de justiça, vai lá e certifica no sentido de que não encontrou o réu, mas não encontrou porque ninguém sabe do paradeiro dele, ele não vai, obviamente, lá atestar que ele está se ocultando, porque não é o caso, então, ocultar, gerar uma citação por edital, ele vai dizer que o cara está sumido, desaparecido, como já cantava quem? A Blitz. Lindo Orlando, volte para o seio de sua amada, ele espera ver aquele coração, lembra? Pois é, sumiu, desapareceu, se escafedeu. Então é isso. É que se não dá uma descontraída de prescrição, a galera vai abandonar o barco já de imediato. Então o cara está sumido, entenderam? E aí o que acontece? Na verdade, vão acontecer duas consequências imediatas, que são suspensão do processo e da prescrição, que na verdade agora eu quero mostrar na prática como é que funciona. Então, antes de 2008, que teve aquela grande reforma do Código de Processo Penal, o réu, antes, ele já era citado para interrogatório, era o primeiro ato, entenderam? Lembram disso? E com a reforma, né, interrogatório mais do que nunca ato de defesa e não meio de prova, tanto que o réu é a última pessoa a ser ouvida, e isso para quem está sendo acusado é muito bom, certo? Então, o que agora com a reforma, claro, já faz muito tempo, mas é bom a gente relembrar, porque às vezes vai no automático e acaba errando, né? Então, o que vai acontecer? Simplesmente é o seguinte, o juiz determina a citação, o oficial de justiça não encontra o cidadão, aí vai haver um edital, que dependendo, né, da pena combinada ao respectivo delito, vai ter um prazo X ou Y, e decorrido o prazo do edital, é óbvio, o réu, por acaso, ele vai, né, ler o Diário da Justiça, o Diário Eletrônico da Justiça. Ele vai dizer, o que está fazendo? Não, agora eu vou ler o Diário Eletrônico da Justiça. Então, o que acontece? São totalmente frustrados. Aliás, quem souber, quem conhecer algum réu citado por edital que tenha efetivamente comparecido a juízo para dizer o seu endereço, por favor, ligue para o IBAMA com todo respeito, porque é uma espécie de extinção, não existe, né? Então, é praticamente certo que de uma citação por edital, porque o cara não vai ser localizado, ele não leu o Diário da Justiça, certo? Daí surgirá, então, a aplicação do artigo 366. Então, mais uma causa suspensiva da prescrição, que, conforme súmula 415 do STJ, o prazo prescricional, certo, ficará suspenso pelo prazo máximo da pena combinado em abstrato. E cuidado, galera, embora a súmula 415 não diga isso, é a posição corrente no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, não é uma suspensão, como diz a súmula, a súmula diz só isso mesmo, tá? Que o prazo prescricional vai ficar suspenso pelo tempo da pena máxima combinada em abstrato. Negativo. É a pena máxima combinada em abstrato jogada ao artigo 109 do Código Penal, lembram? Cocô de poodle, que nós já vimos, que é aquela tabela de prazo prescricional. Então, por exemplo, num furto simples, qual é a pena máxima combinada em abstrato? 4 anos, não é isso? O prazo, galera, de suspensão da prescrição, já que ela um dia vai ter que voltar a correr, porque não é uma imprescritibilidade, certo? Não se dá após o transcurso desse prazo que ficou suspenso de 4 anos. Não, serão 8 anos. Por quê? Porque são os 4 anos da pena máxima do crime do artigo 155 caput do Código Penal, levados ao artigo 109, que totalizam 8 anos. Claro, se o réu for menor de 21 anos de idade na data do fato, não tem sentença, lógico. Mas se ele já tiver atingido a idade de 70 anos, os dois prazos, cuidado, aqui o artigo 115, embora não diga, do Código Penal, ele se abre. Por quê? Porque não só fica reduzido em metade o prazo prescricional, como também se reduz em metade o prazo, da suspensão. Eu ia falar, né, a suspensão, mas, melhor dizendo, fica também diminuído pela metade o prazo de suspensão da prescrição. Então, nesse caso,
que nós teríamos, na verdade, os 8 anos, certo, de suspensão, 4 anos, pena máxima do furto simples, levados ao 109 são 8, nós teríamos quanto? 4 anos. Por quê? Porque os 2 prazos, eles são reduzidos em metade, certo? Uma outra questão extremamente importante, qual é? A questão que versa acerca da produção antecipada de prova. Será que é lícito ao juiz, diante de uma citação por edital, só com base nesse fundamento, determinar a produção antecipada de prova? Não. O STJ também já sumulou o assunto no enunciado número 455, que diz que a tão só incidência do artigo 366 do Código de Processo Penal, que nós estamos vendo agora, né, citação por edital, não autoriza por si só a produção antecipada de prova. Mais ainda, aí não dá, né, porque o réu não pode ser preso, não vai ser localizado jamais, é o processo natimorto, né, porque um dia a prescrição volta a correr e acaba tudo, certo? Principalmente com o que eu vou dizer agora, pasmem. O Superior Tribunal de Justiça também não autoriza, galera, que tão só com a incidência do artigo 366, tipo, o réu está se lixando para a sociedade. Não aparece, né, não mantém o endereço dele atualizado e é ele que compete provar e demonstrar e permitir a sua localização, mas parece que as coisas se invertem. Parece não, elas realmente se invertem nesse caso. E por quê? Porque o que nós vamos ter aí, na verdade, então, é que ele não terá a possibilidade, né, de ser preso. Não é possível a decretação da prisão preventiva tão só com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, normalmente agora com o pacote anticrime, né, em que o juiz, salvo no artigo 20 da Lei Maria da Penha, nem pode, e nem na fase judicial, decretar a prisão preventiva de ofício. Quer dizer, então, esqueçam. Quer dizer, né, se já não era possível, muito mais agora com o pacote ante ou anti. A gente fica pensando, né, porque tantas coisas que mudaram assim e que não eram, na verdade, o espírito do pacote, mas, né, é uma miscelânea de coisas, então temos que aguentar exatamente tudo isso, certo? Então, muito cuidado com o artigo 366, certo? 2 artigos além, artigo 368 do Código de Processo Penal também é uma outra causa suspensiva da prescrição fora do Código Penal, que é a citação por carta rogatória. Vixe, demora demais, imagina. E lembrando que a citação por carta rogatória, ela não é algo de edital, entenderam? Nada a ver com edital. O cara, ele morando, com todo respeito, lá na faixa de Gaza, mas tendo CEP, tendo endereço, ele vai ser citado por carta rogatória. E a partir do momento em que o magistrado, o juiz, a juíza determinam, cite-se o réu por rogatória, ali já se suspende o curso da prescrição, que só volta a correr quando o mandado de citação for juntado ao processo criminal devidamente cumprido. Cuidado que essa é uma exceção à forma de contagem dos prazos no processo penal. Por quê? Porque conforme a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, os prazos do processo penal são contados a partir da citação, da intimação ou da notificação e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Aqui, portanto, é uma rebimboca de parafuseta. Por quê? Porque o prazo prescricional só é retomado quando devidamente juntada a rogatória ao processo aqui no Brasil e, obviamente, devidamente cumprida essa rogatória, certo? Por fim, né, nós temos ainda como causa suspensiva da prescrição fora do Código Penal a grande, né, eu amo a Lei 9.099 de 95. O artigo 89, parágrafo 6º da Lei do JEC. Enquanto o réu estiver cumprindo o período de prova da suspensão condicional do processo, ficará suspensa a prescrição, certo? Essas, então, as causas suspensivas da prescrição em abstrato. Vamos já, de forma direta e imediata, às causas interruptivas, lembrando que a diferença de uma causa suspensiva e interruptiva é a seguinte: a suspensiva é a incol. Lembram? Lá num prédio, né, há muitos anos,
estava lá no terceiro andar, tinha que ter 15 andares, terceiro andar, em call faliu, lembram? Então, isso é, né, em call, uma causa suspensiva. Por quê? Porque aí a galera, né, que teria adquirido ou iria adquirir, perdeu tudo, acaba fazendo, na verdade, não é nem uma vaquinha, um boizinho, porque tem que ter muita grana, mas lembrem-se que numa causa suspensiva o prazo começa de onde ele parou. Então, a gente aproveita o tempo que já foi transcorrido, ok? Isso já cai em prova. E, no caso de uma causa interruptiva, o prazo zera. E aí eles perguntaram assim, no caso de uma causa interruptiva da prescrição, o prazo começa do zero. Do zero, mas ele não começa, ele recomeça. É para matar, né? Assim, mede uma inteligência absurda. Mas, cuidado, quando se tratar de causa interruptiva, nós vamos ter aí o quê? O prazo recomeça do zero. Tudo aquilo que passou é perdido, certo? Bom, a primeira causa interruptiva da prescrição abstrata é, artigo 117.1, o recebimento válido, cuidado, da denúncia ou da queixa. Portanto, um recebimento da denúncia ou da queixa posteriormente anulado, certo? Faz com que caia esse marco interruptivo da prescrição. Outra coisa, em que dia é que se interrompe a prescrição pelo recebimento da denúncia ou queixa? Não é, galera, na data da publicação dessa decisão interlocutória simples, não. É na data em que o juiz coloca lá, por exemplo, Porto Alegre, 20 de abril de 2020, certo? É ali, naquele momento em que ele proferiu o despacho, a decisão, perdão, interlocutória simples, é que se dá a interrupção do curso da prescrição, ok? Não é da sua publicação, cuidado, tá? Outra coisa, atenção, quando houver aditamento para a inclusão de um corréu, digamos, ó, você e eu fomos denunciados, tá? Ou praticamos um delito X, ok? Num primeiro momento, o Ministério Público apenas tomou conhecimento de que eu era um dos réus. E meses depois descobriu que você aí era o corréu ou a corré, certo? Aí o Ministério Público vai fazer o quê? Ele vai fazer um aditamento a essa denúncia para incluir você, que também praticou o crime, e todos aqueles que concorrem para o crime cometem o mesmo crime. Onde é que está previsto isso? Artigo 29, caput do Código Penal. Todos aqueles que concorrem para o crime cometem o mesmo crime, vírgula, na medida da sua culpabilidade. Por quê? Porque o Código Penal brasileiro adotou a teoria monista, unitária ou igualitária, certo? Então a minha pergunta é a seguinte, quando do recebimento do aditamento à denúncia para a inclusão de corréu, você agora foi incluído, mas você praticou o crime comigo e nós temos a teoria monista. Será que quando do recebimento do aditamento dessa denúncia, então, desse aditamento, para incluir você, haverá nova interrupção da prescrição? Não, embora, puxa, olha, estou só pensando aqui um monte de gente. Como tem gente, né, galera, mas não vamos deixar por aí mesmo, tá? Não vamos citar nomes. Mas como tem gente que deveria prescrever, né? São muito chatos. Mas cuidado, a prescrição, ela se refere a fatos e não a pessoas. Portanto, quando do recebimento do aditamento para a inclusão de corréu, certo? A interrupção da prescrição se deu lá no primeiro recebimento da denúncia contra mim. Aliás, no caso de concurso de pessoas, tá? Ainda, sei lá, são 300 pessoas, só que num primeiro momento só eu era o réu conhecido. Assim que vierem os outros 299 e o Ministério Público fizer aditamento, certo? Não importa por quê. Porque quando recebeu o juiz a denúncia em relação a mim, já se interrompeu a prescrição não somente em relação a mim, mas em relação a todo e qualquer corréu, ainda que naquele momento não fosse conhecido. Claro? Outra questão importante, anotem aí, súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, diz o quê? Vou ler para vocês. Salvo quando nula, o acórdão que dá provimento ao recurso interposto pela acusação contra a rejeição da denúncia já vale como seu recebimento. Então vamos lá. Ato reformado
é a mesma coisa do que ato anulado? Não, o ato anulado não gera efeito. Entenderam? Então, digamos que o juiz tenha rejeitado a denúncia. O Ministério Público vai interpor recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, ok? Tribunal dá provimento. Dá provimento, ele modifica a decisão do juiz, modifica, dando, portanto, provimento ao recurso ministrado, enfim, né, interposto pelo Ministério Público e, nesse caso, quando é que vai se dar o marco interruptivo da prescrição? Ora, como o ato não foi anulado, o ato lá do juiz de piso, lá do juiz de primeiro grau, ele só foi reformado, o tribunal determinou o recebimento da denúncia, certo? É na data da sessão de julgamento, já que os julgamentos nos tribunais são públicos, é que dar-se-á a interrupção da prescrição. Agora, se o tribunal tivesse constatado que a decisão que rejeitou a denúncia ou queixa, ela fosse nula, ora, ele já poderia, tribunal, passando por cima, já estou dando a resposta, do juiz de primeiro grau, determinar o recebimento da inicial? Claro que não. Então, cuidado, se o ato reconhecidamente for nulo, ele deve retornar ao primeiro grau para que aí, a gente espere, o juiz profira uma decisão válida. Então, muito cuidado que eles adoram fazer essa pegadinha em concurso. Misturar ato anulado com ato reformado, certo? Bom, e falamos, né, do aditamento para a inclusão de corréu. E como é que fica a questão da inclusão de um novo fato? Será que vai haver, quando do recebimento do aditamento para a inclusão de novo fato, uma nova interrupção da prescrição? Ora, se eu acabei de dizer antes ali, né, no vídeo, que a prescrição se refere a fatos e não a pessoas, aqui, claro que você já sabe a resposta. E por quê? Porque quando do recebimento do aditamento que incluiu corréu, certo? Quando do recebimento do aditamento que incluiu corréu, a interrupção foi lá no início em relação ao recebimento da denúncia, né, do primeiro réu. Agora, quando houver aditamento para a inclusão de novo fato, aí não. Por quê? Porque o recebimento do aditamento para incluir um novo fato fará com que a interrupção se dê no momento do recebimento do aditamento desse novo fato, exatamente no dia em que o juiz ou a juíza receber esse aditamento. Então, percebendo que em relação às pessoas, como a teoria monista, é lá no primeiro recebimento para todo mundo, ainda que naquele momento não fosse conhecido. Agora, com relação a fatos, aliás, a prescrição, ela se refere a fatos, quando houver aditamento e esse aditamento, a denúncia, ele for recebido, o que acontece na data do recebimento do aditamento, mas claro, só em relação a esse novo fato, nesse dia é que teremos uma nova interrupção da prescrição, certo? E quando houver um aditamento para fins de emendácio ou mutácio libelli, os institutos previstos nos artigos 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal, e lembrando sempre que a emendácio libelli é uma mera alteração jurídica, nem precisa ter aditamento, mas no caso da mutácio libelli, como se dá, e segundo diz o grande, meu querido Gustavo Henrique Badaró, alteração do fato imputado, certo? Aqui tem que ter aditamento, sob pena de violação e nulidade absoluta, porque violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, certo? Então vamos trabalhar mais, porque é mais importante com a mutácio, mas vale também para emendácio. Galera, a mutácio, ela se presta para a inclusão de um novo fato? Nunca. Isso se chama aditamento para a inclusão de novo fato. A mutácio libelli simplesmente é o quê? É o aditamento à denúncia para que agora conste dessa denúncia o fato, como diz o Gustavo Henrique Badaró, o fato único e inscindível que aconteceu. Então não são dois fatos, é o mesmo fato. Então, seja um recebimento por aditamento à denúncia, por conta de uma emendácio, artigo 383 do Código de Processo Penal, ou de uma mutácio libelli,
artigo 384 do Código de Processo Penal, quando do recebimento desses aditamentos não haverá nova interrupção da prescrição. Embora o STJ, numa mesma sessão totalmente bipolar, não medicado, tenha dito que quando há uma alteração muito grande no fato, é mutácio, cara, mutácio é um fato só, não posso transformar um fato em dois numa mutácio libelli, que é simplesmente o quê? Agora a narrativa, a descrição correta do fato. Aí disse lá que quando a alteração fosse muito grande, mas é mutácio. Só estou alertando porque eu sei que vocês pesquisam bastante jurisprudência, mas não seguem por essa que, com todo respeito, está errada. Aí disseram que quando, né, complementando, a alteração fosse muito grande, aí haveria uma nova interrupção da prescrição. Não. Aditamento, ou melhor, recebimento de aditamento à denúncia por conta de uma emendácio ou mutácio libelli pode ser, cara, a maior alteração do mundo, pode ser um tsunami de alteração. O fato é o mesmo. E, portanto, se o fato é o mesmo, jamais haverá uma nova interrupção da prescrição nesse contexto. Ficou bem claro isso? Eu não quero fazer vídeos muito longos, né? Estamos aí com mais de 30 minutos de vídeo, mas o importante é que nós esmiuçamos que realmente era mais, então, complexa das causas interruptivas, o recebimento da denúncia ou da queixa. Para a gente não perder o fio da meada, então, na próxima aula já vamos ao inciso 2, que é a data da publicação da sentença de pronúncia. Certo, galera? Mais uma vez, foi uma honra ter estado aqui com vocês. Mandem sugestões, marquem seus amigos, ativem o sininho, ativem as notificações, porque vem muito mais coisa por aí. Um beijo enorme e até a próxima.